seja muito bem-vindo ao Meta Doctors Talks, o seu conselho consultivo com os melhores executivos da saúde. Eu sou Fernanda Costa Curta e vou conduzir com vocês um bate-papo muito gostoso. E hoje, na cadeira aqui do lado, eu tenho ele, especialista em comunicação e oratória, Edgar Caetano, que vai bater um papo gostoso com a gente. Edgar, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite e gostaria que você se apresentasse um pouco para o pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, Fernanda. É um prazer estar contigo aqui nesse Abre Alas e aqui uma estrutura fantástica. Que projeto maravilhoso para a gente bater um papo de alto nível, falar sobre comunicação com quem usa tanto a comunicação, que é a comunidade médica. E você sabe o quanto eu sou apaixonado por isso dentro dessa comunidade médica e científica, o quanto a gente vem fazendo um trabalho. A gente já se conhece há muito tempo, então para quem não me conhece, eu sou especialista em comunicação e oratória, como a Fernanda me apresentou. Estou no mercado da comunicação há mais de 15 anos como profissional e como especialista há pelo menos 5 anos, desenvolvendo a comunicação de profissionais e líderes de todos os mercados, mas a comunidade médica e científica tem me demandado muito nos últimos anos, então são milhares de profissionais já treinados com uma metodologia que eu fui criando ao longo da minha trajetória também como executivo e comunicador profissional. Coisa boa, eu acho que a gente trouxe esse quadro justamente por isso, para a gente desmistificar um pouquinho da área não técnica do médico, né? Trazendo leveza e um bate-papo gostoso, onde a gente pode trazer muitas dicas para aqueles profissionais que estão lá no dia a dia, quer seja na clínica, quer seja no seu consultório, no hospital, e tenho certeza que vai agregar muito a vida dessas pessoas. Vamos começar? Vamos lá. Eu estou cheia de perguntas aqui, muitas dúvidas, e eu queria começar com você, Edgar, perguntando qual que é a diferença entre comunicação e oratória, e como a comunicação e a oratória elas se complementam? Sensacional, essa pergunta é muito boa porque a comunicação ela parte de um prisma muito mais amplo. Quando a gente fala comunicação, inclusive nas áreas de marketing, publicidade, a palavra se confunde porque ela tem essa veia, obviamente, mais ligada às mídias e à publicidade. Quando a gente fala da comunicação do ponto de vista humano, a gente está falando de tornar comum para o outro aquilo que é comum para mim. Então a comunicação é muito mais aquilo que você entende a partir do que eu falo e do como eu falo, do que propriamente aquilo que eu acredito ser a minha ideia organizada. Muitas vezes eu tenho uma ideia fantástica, um conceito na minha cabeça, mas na hora de decodificar isso em verbal e não verbal, eu não consigo tornar isso tão fácil para você ou comum para você como é comum para mim. Então a comunicação ela depende disso e ela parte do intrapessoal. Na comunicação, a gente trabalha 3 camadas. A comunicação comigo mesmo, a intrapessoal, porque eu me relaciono comigo. Então, à medida que eu me saboto, ou que eu me motivo, que eu organizo as minhas ideias, que eu domino o pensamento acelerado, que eu respiro, eu consigo melhorar também a comunicação interpessoal, que é a segunda camada. É a comunicação com o outro. E essa a gente usa o tempo todo. Nos corredores, no cafezinho, com o cliente, nas redes sociais, a gente está o tempo todo se comunicando com outras pessoas. Quando a gente vai para a terceira camada, a comunicação extraordinária, essa comunicação midiática, a comunicação no palco, diante das câmeras, para as massas, essa é uma comunicação extraordinária. E aí é que entra a oratória. A oratória é um conjunto de técnicas, ferramentas e boas práticas que vai melhorar a sua exposição para que você possa entreter, educar, inspirar, motivar. Toda vez que você tem uma comunicação, uma mensagem para mais de uma pessoa, você pode usar, claro, para uma pessoa também, mas para mais de uma pessoa, as técnicas de oratória e técnicas de apresentação, elas se fazem necessárias e presentes para que eu consiga performar bem diante dessa plateia ou dessa audiência, tão bem quanto numa conversa de boteco, numa mesa de bar, como a gente faz com poucos amigos. E olha só que interessante, né? O médico, ele transita entre esses 2 cenários. Ele transita entre estar se apresentando para outros médicos em suas aulas, em suas palestras, em suas participações em congresso, e ele também está lá naquela comunicação consultório fechado com o seu paciente. Então, a gente tem esses 2 cenários para o médico
e que muitas vezes ele não está preparado, né? Eu sempre brinco, o médico ele é capaz de fazer uma apresentação linda para um congresso, mas ele não é capaz, às vezes, de perder ali, investir, né? Não é perder, mas investir tempo para fazer a mesma apresentação para o seu paciente, né? Conta para a gente, dá uma dica, como ele pode transitar nesses dois cenários, quer seja se apresentar para um colega, quer seja se apresentar para o paciente, estar lá, porque tudo é uma apresentação, né? E fazer isso com muita maestria. Ele tem que desenvolver o conceito, a mentalidade de que as técnicas de oratória ou de comunicação, elas transitam nas duas direções. Então, eu uso recursos e técnicas de comunicação quando eu estou no palco ou diante das câmeras, e o mesmo acontece quando eu estou no one-on-one, com um paciente ou com um profissional da minha equipe. Eu posso aproveitar essa oportunidade para usar técnicas de oratória, além das de comunicação interpessoal, para melhorar a minha assertividade, para ser mais assertivo. Porque no final das contas, o que a gente mais quer? Melhorar resultados. Tudo que a gente faz na vida, a gente busca otimizar e maximizar resultados. A comunicação ou a oratória, ou juntas, que é a metodologia que eu trabalho, comunicação e oratória associadas, ela vai ajudar o profissional, qualquer que seja o nível dele, ou a experiência, a bagagem, ou o que ele faz no dia a dia, não importa, dentro da área da saúde. Ele se comunica com uma ou mais pessoas, ele pode usar essas ferramentas de modo leve, natural, para que ele consiga otimizar resultados. Então, quando ele está diante do paciente, por exemplo, ele tem a oportunidade de fazer uma apresentação incrível para uma pessoa. Então, ele não tem os receios que nós temos quando temos 100, 200, 1000 pessoas na nossa frente num palco ou numa sala virtual. Ele tem ali uma pessoa. A chance dessa pessoa não dar atenção para ele é muito menor, porque só tem os dois ali interagindo. Ele pode aproveitar para modular o tom de voz, para dar um show ao contar uma história. Na hora que ele for entregar dados, usar ênfase para que esse número, essa estatística, essa informação, esse prazo seja relevante, de repente uma data, o tempo de recuperação, qualquer que seja a informação, isso vai ter destaque na mente do interlocutor se ele usar as ferramentas. É trazer do palco, eu sempre trago essas ferramentas, do palco, do estúdio, dos cenários maiores para o cenário interpessoal. E aí a comunicação ela se torna um show. Quando você está numa mesa de bar e alguém conta uma história, você fala assim, puxa, que gostoso ouvir essa pessoa contando essa história. Por quê? Ele está usando recursos que ele usa no palco. E o contrário também é verdade. Ele pode trazer ali do cenário mais intimista para o palco esses recursos. E é importante ele transitar também nessa comunicação falada, não só falada, mas gesticulada, né? Eu sou a pessoa que falo com as mãos, né? Então, assim, a gente fala com as mãos, né? Mas, assim, sair do termo técnico, onde ele utilizaria toda essa apresentação técnica para um congresso, para uma palestra, e vir para essa comunicação mais base, mais simplista, não deixando de ser técnico, não deixando de trazer a verdade ali para o paciente, mas uma comunicação mais simplista para esse paciente em consultório. Porque o que a gente vê hoje não há essa transição. O que eu falo para o meu colega médico é o que eu vou trazer para o meu paciente, né? E isso não pode acontecer. E vice-versa também não dá, né? Eu não posso trazer uma comunicação muito simplista dentro de uma palestra, de uma apresentação, de um congresso. Então, essa transição, ela também precisa acontecer, certo? Exato. Estamos corretos em relação a isso. Versatilidade e flexibilidade, tem que ter o tempo todo. Exatamente, até mesmo nessa apresentação. Então, se eu vou fazer uma apresentação num congresso, num evento, a minha apresentação, meu PowerPoint, ele tem uma estrutura. Isso. Se eu for levar essa apresentação para o meu paciente, ele vai ter uma outra estrutura completamente diferente, né? Então, eu preciso me preparar para dar o meu show em 2 palcos completamente diferentes, para públicos diferentes. E aí eu vou tocar nesse público. Qual é a importância de eu conhecer o meu público na hora que eu vou falar para ele? Quer seja numa apresentação formal, técnico-científica, quer seja numa apresentação base consultório. Conta isso pra gente. Queria saber sobre público. É fundamental que ele faça isso porque, primeiro, ele tem que trazer contexto e os conceitos básicos. Como que ele vai nivelar aquilo que ele vai dizer se ele não conhece a audiência, o público? Então, o máximo de detalhes e informações que ele puder levantar, melhor. Porque cada público tem um nível de consciência diferente sobre determinado tema.
Se o público já sabe muito sobre aquilo que eu vou falar, eu não preciso trazer tantos conceitos, eu não preciso nivelar tanto as bases. Se o público não sabe nada, eu vou ter que trazer ali algumas bases para nivelar. Qual que é o segredo? Nivele por baixo, acreditando que as pessoas sabem menos. Então, aquele camarada que está ali no palco, que está na plateia, que já sabe muito sobre o seu tema, ok, ele vai chover no molhado um pouquinho, mas daqui a pouco ele vai entender que você vai se aprofundar. Quem não sabe nada ou sabe pouco, vai acompanhar a tua primeira linha de raciocínio e depois você começa a se aprofundar. É fundamental estudar o público. Quando a gente olha, por exemplo, para uma comunicação dentro de casa, vamos usar essa analogia como exemplo. Eu tenho talvez ali, vamos usar uma família tradicional, que eu tenho crianças de várias idades e formações diferentes. Então, eu tenho uma criança de 3 anos, uma outra de 7, outra de 12. A forma como eu me comunico com cada uma dessas crianças, ou os pais se comunicam, é diferente. Porque o que ela sabe é diferente, a idade é diferente, o sexo é diferente, o que ela já viu de mundo e de vida na escola é diferente. Então eu vou ter que me adaptar. O segredo é, se você tiver que se comunicar com os 3, o de 3, 7 e 12 anos, converse como se todos tivessem 3 anos. Porque o de 7 e de 12 vão entender o que você está dizendo. Menos é mais. Se você falar algo muito complexo, o de 12 vai entender, mas o de 3 vai boiar, ele não vai entender nada. Os pacientes também. Pesquisas mostram que o paciente só retém cerca de 4 a 8% do que você fala como profissional da saúde. E se você falar ainda que ele tem uma doença grave ou que ele precisa fazer uma cirurgia, ele vai reter ainda menos. Porque a partir daquele momento, ele começa a pensar exatamente naquilo que você falou e a comunicação ela é cortada. Exato. Porque ele não está escutando mais. Ele está olhando para você, mas ele não começa mais a fazer aquela escuta ativa daquilo que está acontecendo, porque a cabeça dele está em outro lugar. Exatamente. Ele se perde. Ele se perde completamente. Então é preciso ter empatia. Sim. Aonde entra a empatia no processo de comunicação? Quando eu estou falando as suas reações fisiológicas, se eu percebo que você, de repente, está transpirando, ficou incomodada com algo que eu disse, o seu olhar, o desvio do olhar, se você está me acompanhando, como você está fazendo aqui, gesticulando, né, com a cabeça, prestando atenção. Sim. Todas essas reações do não verbal do paciente, nesse caso, nesse exemplo, vão me dar informações para eu exercer empatia. Peraí, ele não está acompanhando. Eu acho que ele não entendeu o que eu disse. Percebi que ele está com uma cara de incômodo. Algo que eu falei não caiu bem. Você entendeu o que eu falei? Você quer repetir o procedimento que você vai fazer no pré, no pós-operatório? Então eu preciso fazer esse ping-pong verbal e não verbal para conseguir ter empatia. E acho que você tocou num assunto muito interessante, Edgar. A gente tem que ter não só uma postura, mas como uma imagem, né, como um posicionamento diferente. Então, eu vou para o meu congresso, eu vou estar ali, né, falando do público masculino, de terno, gravata, porque eu vou me apresentar a alguém. Falando do público feminino, eu vou estar bem arrumada, bem maquiada, porque eu estou me apresentando para. Mas trazer essa postura, essa imagem, essa autoridade para dentro do consultório, muitas vezes eu não aproximo, eu afasto. Porque você está tão autoritário nesse seu posicionamento comigo, que eu estou até com medo de você. Isso. Né? Então, como é que ele pode também trazer isso? São ambientes diferentes. Então, a gente tem ali, né? A gente já sabe o que é comunicação, a gente já sabe o que é oratória, a gente já sabe que a gente transita em ambientes diferentes, a gente já sabe que a gente precisa conhecer o nosso público, né? Então, quem é que eu atendo no consultório, para quem que eu vou dar aquela palestra, para quem que eu vou falar naquele congresso, mas a roupa influencia, a postura que a gente está naquele momento, ela também influencia. Queria que você falasse sobre isso, porque tudo é comunicação, tudo é verbal e não verbal. Exatamente. E quando a gente fala de não verbal, a gente pode dividir no processo de comunicação 2 grandes blocos. A voz, então a maneira como eu uso a minha voz, eu estou falando de tom de voz, que é a emoção que a gente emprega na voz com uma determinada intensidade, um determinado objetivo. A gente tem a velocidade da fala, o volume da fala. Tudo isso vai fazendo com que a minha voz tenha uma determinada vida, um colorido, como eu gosto de dizer, para que ela possa ser congruente com a minha mensagem. Então esse é um ponto importante. Mas falando do não verbal, quando a gente olha para a imagem e para os gestos, para as expressões faciais, para a postura, o corpo, como que a gente está usando o nosso corpo a favor da nossa mensagem,
A gente está falando de pelo menos 55% do poder da comunicação só com o corpo, só com a linguagem corporal. Então, como eu me posto diante do meu paciente? Eu tenho a questão da postura mesmo, física, falando de forma simplista. Se eu estou com uma postura mais desleixada, uma postura confortável demais, que transmita, de repente, um ar mais arrogante, uma postura segura, confiante, onde eu consigo ter uma conexão olho no olho, que é outro recurso da linguagem não verbal. Sim. O olho no olho, ele vai impactar na confiança, na credibilidade, na segurança que o paciente tem naquele profissional. Então, eu preciso cuidar disso. As minhas expressões faciais, elas falam muito. Se eu estou falando de algo muito sério, eu vou ajustar isso para aquele contexto. Até o meu tom de voz vai mudar. Se eu falo de algo positivo, uma recuperação rápida, um determinado procedimento que é menos invasivo e menos que incomoda menos, machuca menos dolorido, eu vou falar de forma mais alegre. A minha expressão tem que ser positiva. Isso vai gerando retenção de atenção, porque ele vai impactando o ser humano. E, de novo, o ser humano é ser humano. Como que eu ajusto essa autoridade para que o outro se conecte comigo e haja um rapport, trazendo aí um pouco da PNL? Eu preciso lembrar que eu estou falando com um ser humano. Ele não é um número, um nome ou um cliente. Ele é um ser humano. Então eu tenho que tratá-lo como ser humano. Me colocar na cadeira dele nada mais é do que ouvir a história dele. Você já falou de escutativa, que é uma base da comunicação e da oratória. Então eu escuto aquele paciente, mas eu não sinto o que ele sente, porque o que ele sente é dele. Eu sinto algo a partir do que ele me conta. Se eu não exerço escutativa, se eu não tenho um olhar humano sobre aquele paciente, eu não vou conseguir sentir nada a partir do que ele me conta. E aí sim eu consigo fazer uma troca, entendendo o que ele está me dizendo, o que incomoda, as expectativas dele, o que ele busca mudar na vida, no corpo, na saúde dele, seja lá o que for. Eu vou conseguir me comunicar não verbalmente de uma forma mais humana. Independente se eu estou usando terno, jaleco, gravata, ele vai perceber muito mais o meu comportamento humano do que a minha vestimenta, mas a minha postura, o meu olhar, se eu o cumprimento com um sorriso, se eu coloco a mão no ombro dele, respeitando o distanciamento aí por questões que vão e voltam em relação à Covid, se eu estou de máscara e ele não consegue observar o meu sorriso, ele vai ver o sorriso nos meus olhos. Tudo isso vai comunicar e vai gerando para o paciente esse rapport, essa sensação de segurança, de bem-estar. Eu estou num lugar controlado, estou num laboratório seguro, eu estou num ambiente que eu posso me expressar, eu estou sendo bem tratado. O ser humano, ele só compra, ele só negocia, ele só aceita, de repente, um flerte numa balada ou uma oportunidade de qualquer que seja a coisa de conexão humana dentro e fora do ambiente de negócios, se ele se sentir seguro e confiante. Se você não transparecer isso, ele não vai confiar no que você está dizendo. Você pode ter estudado nas melhores universidades do mundo e você usar os melhores termos, ter o melhor cenário, a melhor clínica. O paciente não vai confiar em você se ele não sentir conexão humana. No final, tudo sobre pessoas. Eu sempre falo isso. No final do dia, é tudo sobre pessoas, pessoal. Não adianta a gente falar de comunicação, não adianta a gente falar de vendas, de técnicas, de tudo. No final do dia, são pessoas, né? E aí você trouxe algumas coisas bem interessantes que eu vou até pontuar aqui para eu não esquecer. Se eu esquecer, você puxa esse gancho. Então, o primeiro os recursos que a gente vai utilizar, e aqui eu vou trazer do consultório, porque numa apresentação a gente usa o recurso PowerPoint, a gente está ali, né? Apesar de todas as técnicas de comunicação, a gente tem um apoio que a gente chama PowerPoint. No consultório, a gente pode ter ali um recurso chamado PowerPoint, que é onde eu viro a tela ali para o meu paciente, eu mostro, vou explicando para ele o que eu quero que ele exemplifique, e aí eu estou utilizando um pouquinho dos gatilhos visuais, né? Eu posso escrever para ele numa folha em branco, eu posso desenhar, eu posso utilizar quadro branco, que eu já vi em consultório, eu já vi consultório de mesa de vidro, e as pessoas escrevem com o paciente, assim, em cima da mesa de vidro, e apaga ali com aquele, né, com aquela canetinha de quadro branco, para utilizar esses recursos visuais para que o paciente entenda. Então, a gente tem aí diversos recursos, verbais, não verbais, visuais, que a gente pode utilizar.
Se eu esqueci de algum, queria que você comentasse esse algum aí que eu esqueci, tá? Segura. E aí, queria também falar um pouquinho sobre o alinhamento da expectativa, que para mim ele é um ponto primordial para aquilo que vai acontecer após, que é a sua venda, né? Então, assim, como é que o médico pode fazer esse alinhamento de expectativa de uma forma muito leve? O paciente, ele procura, né, o médico, todo paciente vai atrás de médico porque ele quer a cura de alguma coisa. Então, ele chega lá com a expectativa aqui em cima. Eu vou procurar o doutor porque eu tô com dor, porque eu tô doente, porque eu preciso de alguma coisa, ou porque eu quero emagrecer, né? Ou porque eu quero uma qualidade de vida melhor, mas a expectativa tá aqui em cima. E nem sempre a condução daquilo vai se alinhar à expectativa que tá aqui em cima. De repente, ele fala, cara, desce aqui, porque o que eu tenho para você não vai chegar aqui. Eu quero emagrecer 10 quilos em 2 dias. Vamos alinhar essa expectativa? Não dá para emagrecer 10 quilos em 2 dias. Vamos conversar sobre isso? Como que essa conversa, ela pode ser leve, mas ao mesmo tempo assertiva, e eu ter certeza que eu cheguei nesse alinhamento de expectativa? Até para dizer não, complexo. Até para dizer não, você tem que transmitir segurança. É isso daí. E credibilidade. Com base no que eu vou dizer não para essa expectativa e alinhar a uma expectativa mais realista com o paciente. Eu tenho que saber fundamentar isso. Então vamos lá. Recursos visuais ou recursos que eu possa utilizar no consultório, dá umas dicas. Todos que você mencionou são excelentes e bem utilizados. Eu vejo até que muitos médicos acabam pegando o próprio computador, ou celular, ou um tablet e usando o velho e famigerado Google para colocar uma imagem. Dica do dia. Só não pode pesquisar no Google com o paciente na sua frente e virar a tela e mostrar para o paciente aquilo que você acabou de pesquisar no Google. Isso tem um gatilho mental. Se você está pesquisando no Google, eu também posso pesquisar no Google. Entende? Sim. Olha o gatilho mental, pessoal. Então, assim, você se preparar. Você não se prepara para a palestra? Você tem que se preparar para o seu paciente. Então, um exemplo, se você tem ali um alto perfil de pacientes, né? Para cirurgia bariátrica, por exemplo, eu já vou deixar meu PowerPoint pronto para cirurgia bariátrica. Um banco de imagens. Banco de imagens pronto, que eu quero ali, eu já vou ali no meu banco e procuro. Não pesquisem no Google. Pesquisa antes do paciente entrar na sala, Boa dica. não na frente do paciente. Boa dica. Eu vi isso acontecer. Bom saber. E dá esse gatilho mental, porque você fala, se você está pesquisando no Google para me mostrar, eu mesmo posso entrar no Google e mostrar. E pesquisar, eu não preciso de você. E hoje, né, com parentes assim, que a gente vai deslanchando na conversa, né? Vai deslanchando. Obesidade mental, obesidade intelectual, tudo tá lá. Se eu tenho hoje a informação de forma muito acessível, eu preciso de um especialista para me dizer se aquela informação está certa ou se ela está errada. E é aí que o médico começa a ganhar valor valor e autoridade dentro do ambiente consulta. Porque eu falo, olha, tudo isso que você viu no Google, tudo isso que você viu no YouTube, todas essas lives que você assistiu sobre isso está certo, isso está errado. E eu vou dando autoridade naquela informação que está aí. Então, o que eu brinco, né? Eu falo, coloco o cérebro para malhar um pouquinho e vamos perder um pouco dessa obesidade e separar o que realmente faz sentido e o que não faz sentido que a mídia joga aí pra gente. E isso passa por um filtro de profissionalismo e autoridade que faz com que o paciente se sinta seguro. Exato. Você tocou num ponto interessante que é essa acessibilidade ao conteúdo, à informação. Antigamente a gente falava dentro da estrutura educacional, principalmente comunicação e oratória, que conteúdo é rei e contexto é Deus. O contexto ele continua sendo Deus, mas o conteúdo não é mais rei. Hoje o rei se tornou a forma como eu apresento esse conteúdo. Porque, como você falou, o paciente vai no Dr. Google e acessa conteúdos assim que vão, inclusive, causar confusão mental nele e até ansiedade e outros diagnósticos precoces e equivocados que fazem com que a pessoa, às vezes, cancele uma consulta, se automedique. Exatamente. Então, tem um risco aí absurdo. Nem vou fazer esse exame porque eu não quero saber o que eu tenho, porque eu já olhei aqui, eu posso ter uma coisa muito grave. Exato. O próprio paciente pega o resultado do exame, vai no Google, faz a pergunta baseada naquele índice e tenta ter um diagnóstico precoce ali para... É um absurdo.
Então, como que o médico hoje, diante dessa infinidade de conteúdo, essa infoxicação, faz com que, quando ele abrir a boca, ele seja mais respeitado do que essas fontes não fidedignas e não... Muitas vezes bem duvidosas. Bem duvidosas. E o paciente tem que confiar muito mais nele. Só que antigamente, o paciente confiava no médico por uma questão óbvia, formação. Ele é médico, tudo que ele fala, eu acredito e obedeço. Acabou. Hoje não mais. Hoje ninguém mais, por autoridade constituída, consegue convencer e influenciar o outro. Ele tem que dominar o assunto, então óbvio que ele tem que saber muito daquilo que ele está falando. Ele tem que customizar a mensagem, já falamos de público aqui, para aquela pessoa, para aquela audiência. Então ele não pode falar, sei lá, está tratando a pele, como se ele estivesse tratando de todo mundo a mesma pele. São peles diferentes, então cada paciente ele vai customizar a mensagem. Espera essa personalização. Isso. É isso que ele espera. Ele espera. E aí ele vai trazer a forma como ele apresenta isso. A forma como ele apresenta é a vitrine dele. Toda vez que o médico abre a boca ou não, ele está aumentando ou diminuindo a autoridade dele, validando ou não a marca que ele lançou no mercado ou que ele quer construir à medida que ele vai evoluindo na carreira. Então, se ele não sabe se comunicar de uma forma que gere no outro atenção, credibilidade, confiança, respeito, carisma, esse rapport, essa simpatia, essa conexão humana, o paciente ele vai diminuindo a confiança naquele médico, porque ele fala de uma forma muito chata, que muito boring, linear, que não tem contato visual, não olha nos olhos, não gesticula, não tem uma boa postura, não usa as expressões faciais, o tom de voz é sempre o mesmo. O paciente não é porque ele não quer. Ele não consegue nem prestar atenção. Ele não consegue, porque isso é do ser humano. O ser humano decodifica a mensagem entre verbal e não verbal. E toda vez que a gente tem no palco, a gente já fez eventos juntos, a gente vê, sobe lá um médico que dá um show. A gente fala, uau, não consigo despregar os olhos desse médico, porque ele vai por um lado, por outro, gesticula, é expressivo. Pesquisas mostram. Quanto mais expressivo eu sou, se eu vou contar uma história, por exemplo, eu não sou expressivo, a história perde vida, ela não tem graça. O outro médico que está ali num ritmo mais tranquilinho, aquela coisa mais monótona, a história não tem graça, o que ele fala sobre o conteúdo é sem graça, ele fica blasé. E o conteúdo pode até ser bom. Pode até ser bom. Pode até ser interessante. Os slides podem ser impactantes. Impactantes, e o conteúdo bom e o conteúdo interessante. Mas se a pessoa ela não se posiciona e ela não dá exatamente o tom da conversa que ela quer, né? Então eu vou falar, eu vou gesticular, eu vou aumentar o meu tom aqui porque eu quero dar mais ênfase nisso, fica chato. Exatamente. Fica chato e você para de prestar atenção naquele assunto que poderia ser super demais. Exatamente. Por outro lado, eu tenho recebido muitas reclamações de médicos que me procuram, até de cientistas, que dizem o seguinte, Edgar, eu estou cansado de ver meus colegas que estudam menos do que eu, que participam de menos congressos do que eu, que não têm a experiência que eu tenho na área, nadando de braçada, porque eles são exímios comunicadores. Eles se comunicam muito bem, mas às vezes abrem a câmera ali, ou vão num congresso e falam algumas coisas até equivocadas, e todo mundo acredita, porque a forma como a pessoa entrega o conteúdo é tão convincente que todo mundo acredita. Por outro lado, o outro profissional que já viajou para lá, para cá, congresso ali, não sei o que lá, está estudando, está sempre fazendo mentoria, está participando de tudo que está ligado à educação para poder levar o melhor para o paciente, ele já não consegue se comunicar. Sabe que você tocou num assunto que eu vejo isso muito na mentoria. Quando eu estou mentorando os médicos, tem exatamente isso. A reclamação do médico, eu estudo, eu sou o melhor da minha área, eu sou muito técnico-científico, eu dou o melhor para o meu paciente, mas eu não consigo vender tanto quanto fulano. A minha agenda não está tão cheia quanto a agenda do fulano. Fulano está ganhando muito mais do que eu. E aí entra hoje, né, aquela história, tudo é rede social. Ah, porque ele faz mais tráfego do que eu. E não é. Não é. Não é. Ele se comunica muito melhor do que você. Quer seja na rede social, quer seja por onde ele passa, quer seja com o próprio paciente dele que vai indicar mais pacientes. Eu tenho um mentorado que ele faz 0 de tráfego pago. 0. Tudo dele é orgânico.
e ele tem bastante gente, ele gira porque ele se comunica muito bem e ele vende muito bem no consultório, né? Ele consegue fazer esse alinhamento de expectativa muito bem para o paciente e no final o paciente vê que ele não está somente querendo vender, ele alinhou a expectativa antes. Olha, nós vamos tentar isso. Pode ser que não dê certo, mas eu acredito que vai dar certo na porcentagem XXX. Você topa comigo? Então você está alinhando essa expectativa. Não tem como falar não. A pessoa que se comunica bem, ela envolve, né? Eu falo, Exato. né? Você vai envolvendo aquela pessoa e quando você vê, ela já está fazendo exatamente o que precisa ser feito por aquele envolvimento da comunicação, da empatia, de trazer a pessoa com você, né? Então, a comunicação ela é a base que sustenta aí todo o resto. Porque ele poderia, inclusive, mentir. Olha, Fernanda, eu poderia mentir para você, para que você faça o procedimento e vá para casa com uma expectativa altíssima, mas para mim isso não é vantajoso, isso joga contra a minha reputação, a minha carreira, a minha autoridade. Então eu vou dizer para você a verdade. Tudo bem? Quem não vai confiar num profissional desses? Exatamente. Que fala a verdade, que alinha a expectativa baseada no que ele consegue fazer, no que é dentro da medicina possível realizar. Então ele tem que... mas ele não pode... eu acho, Fernanda, bom, isso aí que você está querendo, sabe, veja bem, não sei se é possível, não sei se eu vou conseguir fazer. Um monte de afirmações que jogam contra de meia negativas. A palavra ela tem que ser convicta pela forma e pela expressão, pelo aquilo que eu escolho dizer. Então a escolha de palavras e a maneira como eu entrego essa palavra, ela também vai aumentar a credibilidade. De novo, eu posso dizer, Fernanda, eu não sei isso. Eu posso dizer, eu acho que eu não sei. O eu não sei isso vai te dar confiança para que eu busque a informação e traga para você. Exatamente. A segunda forma, não passou confiança nenhuma. E isso vem da equipe, né, Edgar? Então aqui a gente está focando muito no médico, porque o nosso público aqui é médico, mas a gente não pode deixar de dizer que isso cadencia também para toda a equipe, né? É a recepcionista, é a gerente, é o seu apoio administrativo, ou seja, não adianta só o médico dar o seu show, né? Toda a equipe precisa entender de comunicação. E acho que essa é a parte mais difícil para o médico, né? Como é que ele vai replicar isso para toda a equipe? E aí eu sempre falo, né? O erro já começa lá na contratação. Sim. A gente acaba, na saúde, a gente não tem muito a vertente de estar sempre contratando. A gente contrata quando a gente precisa. E aí quando a gente precisa é só para cumprir aquela tabela de, ela não vai mais trabalhar comigo, eu preciso repor rápido, né? Então não tem isso. Mas eu acho que o médico, ele pode ir inspirando as outras pessoas a serem melhores comunicadoras. E é isso que eu quero te perguntar. Como que essa inspiração, ela influencia o outro na comunicação? Porque eu te conheço há bastante tempo. Então, assim, você me inspira, né? Eu assisto os seus vídeos, eu participo de eventos com você, eu fico observando, o Edgar tá usando a mão assim, e o Edgar tá falando desse jeito. Olha, ele usa o tom de voz, agora ele tá usando um subtom de voz. Você tá me inspirando, eu tô observando o que você faz e que dá certo e que talvez eu possa utilizar para mim. E o médico? Como é que ele pode utilizar esse dia a dia dele corrido para inspirar essas pessoas a serem comunicadoras melhor? Nossa, eu joguei uma bomba aí no seu colo agora. Muito bom. Aliás, eu ia falar sobre, quando você falou sobre tráfego pago, mesmo no tráfego pago, eu tenho que me comunicar bem. Com certeza. Porque senão eu não retenho naquele anúncio a minha audiência, ou a potencial audiência, e muita gente reclama depois com a agência, com o gestor. São os 3 segundos, né? Exato. São os 3 segundos. Ele senão não eu já vou passar. Gerou impacto. Exatamente. Não tem anúncio que sobreviva a um comunicador que pode ter o melhor produto ou melhor atendimento se o tráfego não vai resolver 100%. Exatamente. Aí tem que se comunicar. Quando a gente fala de inspirar pessoas, a gente está falando principalmente dos pares e liderados, é preciso acessibilidade. O médico que não é acessível à sua equipe e que, de repente, vive num pedestal, ele acaba criando uma cerca, uma redoma, e faz com que as pessoas tenham receio de conversar com ele. E isso é o primeiro ponto. Eu sou acessível? As pessoas têm facilidade de me procurar? Por mais que ele seja, né? Ele pode ser acessível, mas ele não pode aparecer arrogante. Exato. Eu tenho uma secretária trazendo sempre assim, né? Um case aqui para firmar o conceito. Tem uma secretária que ela falava sempre assim para mim, não, mas eu não posso falar com o doutor. Não, mas o doutor não pode.
Não, mas o doutor não sei o quê. E aí, quando você ia falar com o doutor, mas doutor, etc. Não, mas por que não me falou? Mas imagina, já tinha resolvido isso. Mas a secretária fazia essa barreira, essa redoma de vidro perante o doutor, né? E aí, qual foi o gatilho que fez ela trazer essa barreira? Muito provavelmente aconteceu alguma coisa, Sim. né? Ela tomou para ela isso como verdade para sempre e nunca mais ela conseguiu quebrar essa barreira. A observação também, quer seja do médico ou quer seja da equipe dele, perante essas barreiras do dia a dia, também influenciam na comunicação. Sem certo? dúvidas. Ele tem que aprender a se posicionar para a equipe para nivelar essa expectativa da audiência, do público, dos pacientes. Porque se ele deixar isso alinhado, de novo, a comunicação vem para alinhar muitas coisas, fazer alguns combinados. Vamos lá, pessoal, ok, eu entendo o meu papel aqui na clínica, mas assim como vocês, eu sou um mero mortal, estou cumprindo meu papel, meu trabalho, a minha agenda é mais escassa, eu não vou conseguir atender todo mundo na velocidade, mas me procurem, falem comigo, se tiverem dúvidas. Ok, e aí o discurso funciona desde que haja prática. Exato. Tem que ter walk the talk. Não adianta falar algo e no dia a dia ele nunca está disposto, ele nunca está presente, ele é acessível e aí na presença dele ele está cuidando de outras coisas. Enquanto você fala, eu vejo o celular, respondo o WhatsApp ou vou fazer um relatório. Não tem como. A presença ela serve para otimizar o processo. Eu prefiro gastar 1 minuto aqui e resolver com você estando 100% presente do que ficarmos juntos 5 minutos e eu dividir a minha atenção, o que é humanamente impossível, em 2 tarefas. As 2 vão ficar mal feitas. Então ele tem que ter acessibilidade, presença, escutativa. É um exercício de empatia escutativa. Então, um bom médico, um bom profissional da saúde escuta a equipe, escuta o paciente. Ele exerce isso. Ele tem que treinar, inclusive, aproveitar a equipe. E assim, a escutativa é ativa. É ativa. Não é eu estar falando com você e já pensando na minha cabeça qual a resposta que eu vou te dar que contra-argumenta aquilo que você está falando. Essa é a escuta passiva. Então, ativa é, tô escutando, tô entendendo o que você quer. Na hora que você parar de falar, eu vou pensar para te dar uma resposta. Então tá, o Edgar falou isso, tá, deixa eu pensar o que eu vou responder. E não, o Edgar tá falando, eu não tô concordando com ele, já tô contra-argumentando na minha cabeça. Na hora que você parar de falar, eu já venho com um monte. Blá, blá, blá. Não é isso, é escutativa, eu te escuto, eu raciocínio, depois, vou fazer aquele raciocínio depois que você terminar de falar para dar minha resposta. Isso é escutativa. É isso aí, tá certíssima. Para que eu inspire o outro, eu tenho que ter isso. E, inclusive, eu preciso me tornar um multiplicador daquela habilidade que eu quero ver no meu time. Porque a gente vê nas clínicas o médico ensinando atendimento, processos de gestão e de qualquer coisa ali do financeiro. Ele vai ensinar todas as habilidades dele porque ele quer multiplicar essas habilidades. Essa habilidade de comunicação, ele também precisa multiplicar. A gente aprende muito mais quando a gente ensina. Claro que para isso ele vai ter que, se ele não tem algumas habilidades de comunicação, ele desenvolve, mas aonde é que ele deve exercitar isso com muita proficiência? Na clínica, com a equipe dele, com o time dele. Então ele pode dizer assim, olha, acabei de aprender aqui uma técnica para a gente ser mais expressivo. Ensina isso para o time, nas reuniões semanais, aproveita ali. O que vocês acham? Discutir aumenta a nossa aprendizagem em 80%. Então ele vai trazer o time, eu vi uma live em que falaram sobre isso, o que você acha, doutor? E aí ele fala, isso é interessante, eu vou tentar aplicar com o paciente. Então, é ter a humildade de reconhecer que ele não sabe tudo e nem precisa saber tudo. Não precisa. Não precisa, ele pode trocar com o time e o time vai crescer juntos. Inspirar é muito mais do que fazer e ordenar. É dar às pessoas a oportunidade delas também contribuírem juntas para o time crescer. Vamos pegar um funil aqui e vamos fazer uma jornada do paciente? Vamos lá. Para a gente ver como que a comunicação impacta no dia a dia. Olha só, a gente começa um funil de vendas lá no topo do funil nas redes sociais. É por lá que o médico hoje tem se comunicado e tem falado o que ele faz, naquilo que ele é bom, o que ele vende, porque vocês vendem. Então, o que vocês vendem, né? É lá. Então, já existe ali o princípio de preciso me comunicar, preciso gravar vídeos, preciso
falar sobre, preciso fazer uma live. Estou falando jornada do paciente. Você conseguiu captar esse paciente. Esse paciente vai ligar para a clínica para agendar ou vai mandar um WhatsApp para a clínica para poder fazer esse agendamento. A comunicação, ela é rápida, ela é ativa, Isso. né? Se eu demoro para responder esse paciente, ele já não quer mais se comunicar comigo, né? Se eu escrevo errado no WhatsApp, ele já fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. É comunicação. É comunicação. Se eu ligo e demora muito para atender, é comunicação. Se essa pessoa, essa secretária, atende num tom de voz que eu não acho considerável, ou ela atende enérgica demais, ou feliz demais, ou passiva demais, oi, tá, não, né? Eu também estou me comunicando ali com o paciente. Depois eu tenho que confirmar essa consulta. Vamos supor que ele agendou, eu vou confirmar. Essa confirmação de consulta, ela também é comunicação. Como eu vou confirmar essa consulta? Como eu tenho certeza que eu não tinha agenda cheia e no dia eu vou ter a agenda vazia porque um monte de paciente faltou. Exato. É essa comunicação que está falha. Aí o paciente ele vai chegar na clínica. Vamos descer nessa jornada. Ele vai chegar na clínica, tudo ao redor daquilo que ele chega é comunicação. É o cheiro da clínica, é comunicação. O que está passando na televisão é comunicação. Como a secretária está vestida, se portando e falando comigo é comunicação. Como ele é recebido. Como ele é recebido é comunicação. Como me oferecem um café é comunicação. Exato. Olha só. E aí chegou a hora do médico chamar. Como esse médico chama esse paciente, ele está se comunicando com esse paciente. Se ele vai até o paciente, se ele se cumprimenta, se ele pega na mão, se ele chega na porta e chama pelo nome do paciente, se ele grita o nome do paciente de dentro do consultório. Então, tudo isso é comunicação. Aí a gente vai para aquele recinto mais seguro, que é a sala do médico, que é a sala do consultório, né? Ali o paciente ele precisa se sentir seguro para falar sobre suas dores. Como o médico acolhe, é o que vai dar segurança ou não para ele se comunicar. Como essa consulta é conduzida, também é comunicação. O pós-consulta, então eu terminei essa consulta, a medicação que esse paciente vai tomar é comunicação. Será que ele entendeu o que ele tem que fazer, o que ele tem que tomar? Qual é o exame que ele tem que fazer? Quando ele tem que voltar, né? O que ele vai ter que fazer? Uma cirurgia, um procedimento? Será que ele entendeu? Tudo isso, gente, é comunicação. O paciente saiu da sala do médico, passou pela recepção. Está se comunicando. Será que a secretária está falando, tchau, fulano, até breve. Ô, fulano, vamos agendar novamente? Quando que o doutor pediu para você retornar? O que foi que o doutor disse? Ficou alguma dúvida? Exatamente. Pergunta básica. Ficou uma pergunta básica. Quer ir ao toalete ou tomar um café antes de ir embora? Você estacionou no prédio? Precisa... Isso é comunicação. Isso é comunicação. Amanhã ou daqui uma semana, a secretária ligar, e aí, fulano, você conseguiu fazer o exame que o doutor pediu? É comunicação. Então, hoje, as pessoas elas estão confundindo experiência do paciente com a comunicação. É aí que eu queria chegar. Experiência do paciente faz parte do processo de comunicação com o paciente e não ao contrário. Eu tenho a comunicação dentro da experiência do paciente. Não, a experiência do paciente está dentro da comunicação. Exato. Ela abraça a experiência. Ela está em tudo. Ela faz a grande costura de ponta a ponta. Não adianta eu formatar a experiência do paciente com o melhor cheiro, o melhor café, chocolate, a secretária maravilhosa, o cara tocando piano na recepção, se o meu processo de comunicação não estiver alinhado. Faz todo sentido. Faz sentido. E eu vejo, desculpe o termo, um verdadeiro show de horrores em todo esse funil, mas com muita frequência. Com muita frequência. Com muita frequência. Muito. O índice, a percepção que a gente tem quando a gente coloca na mesa as clínicas, as experiências em que nós passamos mesmo como pacientes, em que a gente teve esse funil bem construído, com uma boa experiência, uma boa comunicação de ponta a ponta, é muito raro. Geralmente a gente tem ali até um pedaço do funil. Pô, tá legal, tá gostoso, tá bom. Tá indo, de né? repente a coisa desanda. A coisa desanda, ou porque você
teve um problema com a tua agenda e você mandou uma mensagem, eu posso reagendar, tive um imprevisto, e aí às vezes você é maltratado ou não tratado da forma como você vinha sendo tratado, você já vai se acostumando com aquela experiência nessa cascata, ou quando você chega lá, ou sai do consultório, se despede, a recepcionista nem responde, você fica no vácuo, você faz uma pergunta, parece que é ofensivo fazer pergunta, como se você fosse um idiota, que não pode perguntar algo relacionado ao seu atendimento, porque você tem uma dúvida. Que para a pessoa pode ser muito normal, pode ser muito Porque é corriqueira, óbvio mas para para ela. você não é. Exato. Né? E aí a dica que eu sempre dou, né? Gosto das dicas, gente, adoro dicas. Então, assim, tem uma coisa que eu gosto muito que chama matriz de comunicação. E dentro dessa jornada do paciente, a gente vê desenhando essa matriz dessa comunicação. Então, esses pontos a pontos aqui que eu citei de forma muito breve, tá, gente? Eu resumi. Esse ponto ele é muito maior, a jornada do paciente ele é muito mais extensa. Mas esse resumo, a gente entender dentro dessa matriz de comunicação quem fala o quê, como fala, de que jeito fala, como que eu me comunico, né? Como é que eu posso facilitar essa comunicação com os recursos que eu vou ter ali. E desenhar isso, que eu não vejo isso no dia a dia, vai facilitar muito a experiência do paciente, né? Então, eu trago ali, olha, qual vai ser a experiência que eu quero entregar para o meu paciente? Ótimo, é essa daqui. Agora, qual a matriz de comunicação que eu vou utilizar? Vai ser assim, ó, fulana fala primeiro, depois ciclano, nós vamos utilizar esses recursos visuais, esses recursos olfativos, enfim, porque faz tudo parte da comunicação, né? E se acontecer isso, como a gente vai se portar? E se acontecer aquilo? A matriz de comunicação, ela traz tudo isso. E como a gente fala, de que jeito que a gente se comunica, vai ser pelo WhatsApp, vai ser por e-mail, vai ser por telefone, não só do seu ambiente externo para com o seu paciente, mas no seu ambiente interno para com a sua equipe. Porque muitas vezes a gente tem falta de comunicação. Sim. É a falta de comunicação. O paciente liga para desmarcar, de repente a pessoa está em horário de almoço, quem atendeu foi a pessoa da faxina e deixou lá um papelzinho, olha, fulana ligou para desmarcar. Né? Como é que eu tenho que proceder com isso? Dentro da matriz de comunicação, você fala, ótimo, como é que eu vou proceder com esse passo a passo? Eu vou ligar para fulana de novo? Eu não vou? Porque eu já vou aproveitar e já remarcar para ela. Matriz de comunicação. Exato. E de novo volta pro ser humano, para pessoas. Pessoas. No final do dia, tudo são pessoas. São pessoas. Exato. Porque a gente, quando tem uma experiência, a gente entra, e você já falou do gap que nós temos de contratação, normalmente essa deficiência ela não vai ser 100% sanada na contratação, ela tem que ser desenvolvida. Então, eu vou trazer uma pessoa que tem minimamente a facilidade de aprendizagem, que é uma nova habilidade, inclusive, aprender a aprender. Eu trago essa pessoa que tem essa flexibilidade e treino para que ela consiga se comunicar à altura da minha marca, do que eu represento, da experiência que eu construí. Ela tem que aprender a ajustar o tom de voz. A gente vai, às vezes, para experiências, às vezes, sei lá, você vai no spa e chega lá a pessoa... Olá, Edgar, seja muito bem-vindo. Essa pessoa não foi contratada porque ela tem esse tom de voz. Ela aprendeu a usar esse tom de voz, essa expressão simpática, convidativa, para eu me sentir bem. Então, tudo é treinável. Aí tem gente que você chega lá, a pessoa... Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, Fernanda. Que horário que você marcou? Não. Essa pessoa veio assim, no processo seletivo, ela já estava assim. Será que eu, como líder, gestor, treinei essa pessoa? Coloquei ela numa capacitação para que ela desenvolvesse essa habilidade? Quando todo mundo, e eu já participei de alguns projetos com algumas clínicas inteiras, é sensacional, porque todo mundo alinha a comunicação, e como você falou, de ponta a ponta, da faxineira ao médico, todos mantêm um padrão de comunicação que ele não é engessado, porque ele depende de cada pessoa. Não pode ser nem engessado e não pode ser falso. Exato. Eu sempre falo, né? Script não é para você ler, é para te direcionar, caso você esqueça. Né? Então, se você não treina e fala para a sua secretária, o script é esse de atender telefone, ela vai ler. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tá, vamos marcar, não sei o quê. Agora, se você consegue trazer... Você ri, né? Eu lembro das minhas experiências. Você ri, né? Agora, se você consegue trazer isso para ela, de que forma? Que ela simplesmente absorva dentro da personalidade dela, do jeito dela,
mas com a entonação que você precisa, com carinho, com a humanização que você traz. Mas para isso, né, Edgar, eu falo, precisa estar muito claro para você. Porque se não está claro para você quem você é, o que você pretende entregar, de que forma que você vai entregar isso, qual o melhor tom de voz da sua marca, qual o arquétipo da sua marca que te representa, porque é a sua marca que está ali, né? Por mais que existem médicos únicos, ou seja, é o nome dele, a marca dele, ele não tem o nome de uma clínica, é a marca dele, todo mundo precisa entender quem ele é. Exatamente. E como ele quer comunicar e como ele quer ser visto pelo outro. Porque, por exemplo, a Fernanda é uma pessoa completamente diretiva, né? Pá! Eu brinco que eu morro de sincericídio, né? Só que eu já tenho que comunicar isso desde o início. Pessoal, eu sou assim e eu gosto que as pessoas sejam assim comigo. Eu acho que facilita a comunicação. Então, não dá, por exemplo, eu contratar alguém que fala, sabe, o falador nato. O cara que fala. Não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Eu não sou assim. Então, não adianta querer ter essa pessoa na equipe. Então, essa pessoa, ela pode ser excelente, mas eu também vou gastar mais tempo treinando essa pessoa. Sim. Então, na minha contratação, eu já tenho que contratar pessoas que estejam alinhadas com a minha instituição, com o meu tom de voz, com a minha marca, com aquilo que eu quero transmitir para as pessoas. Para que essa energia gasta nesse treinamento, ela seja menor. Exatamente. Certo? É isso mesmo. E se errou, corrige rápido. Rápido. Porque os prejuízos são muito maiores. Muito maiores. Eu brinco, demore para contratar, mas demita imediatamente. Porque tem coisas que é você, a pessoa está ali te representando. Né? Você erraria do jeito que ela errou? Então, não. Então, demore para contratar, escolha da melhor forma possível, faça testes, né? E depois que essa pessoa entrou, treine, mas não demore muito para demitir, porque senão você vira refém dela. Exatamente. Tem médicos com secretárias que são, desculpa, perdão da palavra, ogras, e já estão com o médico há 10 anos. E o médico não sabe mandar embora. Ele fica com ela porque ele não consegue mandar embora e ele acha que ela cuida da vida dele. Cuidar da vida do médico é cuidar do paciente dele. É um pouco diferente. É deixar a agenda cheia. É fazer com que ele gire, que ele fature, que ele se posicione bem, que ele tenha cada vez mais indicações. Exato. Se ela for boa, ela vai fazer isso. Ela não vai espantar o seu paciente sendo grossa, tratando mal, sendo assim, ó, papo, o paciente perguntou uma coisa, pega aí. Que eu já vi assim, eu já fui num consultório que eu falei, tem café? Tem, ali, ó, pega ali. Oi, tá? Eu tô aqui, eu só queria ser bem tratada, por favor. Né? Então, isso também é importante a gente colocar para que as pessoas também possam observar esse cenário. Interessante, né? Como a gente percebe de ponta a ponta, em todas as direções, a comunicação ela vai fazer a cultura da empresa mudar, a marca do médico ser melhor ou pior, valorizada, mais valorizada ou menos valorizada, a percepção, melhor, exatamente, percepção de valor. A gente tem a percepção de valor de consulta. Caramba, essa consulta ficou barata. Às vezes a gente paga no processo particular, acontece. Uma consulta que você fala assim, que experiência. Sabe que tem um dado muito interessante, que é sobre o número de processos de paciente contra médico. E, inacreditavelmente, o maior número de processos não é por erro médico, é por falta de comunicação. Exato. É inacreditável isso. É bizarro. É bizarro, porque o médico, ele é um excelente técnico, ele entrega o melhor dele. E aí ele falha numa comunicação que vai fazer com que esse paciente abra um processo judicial qualquer contra ele, porque ele, enfim, não soube se comunicar. E muitas vezes não é nem o médico, foi a secretária, foi a equipe que não acolheu o suficiente, não deu atenção suficiente, esse paciente se sentiu ofendido. E aí eu trago, mas o paciente
ele queria uma coisa que eu não podia entregar. E a gente volta lá para aquele alinhamento das expectativas, que nada mais é do que comunicação. Tudo parte da comunicação. Então eu vou começar a acrescentar assim na minha frase, né? Que no final do dia tudo são pessoas que se comunicam. Não são só pessoas, no final do dia são pessoas que se comunicam. Exato. Da forma correta. Esperamos que sim, porque isso precisa mudar. De modo geral, né, Fernanda? Porque a gente vê que tem os cases de sucesso, que tem os outliers, mas eles são exceção. Num universo como o nosso, no cenário que a gente vive, em que a medicina brasileira é extremamente respeitada e conceituada. A gente vê o tempo todo, eu vejo meus mentorandos recebendo gente de fora do país para serem tratados e passarem por processos cirúrgicos, porque confiam. Então as pessoas vêm de fora. Os médicos vão para fora fazer também muita coisa. A gente tem esse intercâmbio. Então a gente tem um cenário muito propício para melhorar também, não só do ponto de vista técnico, que já é bem consolidado e continua crescendo, mas da comunicação. 70% da carreira do médico está nas habilidades socioemocionais e a principal é comunicação, porque ela costura as outras habilidades. Exato. Se ele não investir nisso, ele vai ser o tempo todo ultrapassado por profissionais menos competentes, menos qualificados, mas que tem uma vitrine muito mais atraente pela comunicação. Vou colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Vamos lá. Para a gente já quase ir aqui pelos finalmente, antes que expulsem a gente daqui, mas deixa eu colocar uma pulguinha aí na sua orelha. De uns 5 anos para cá, a gente tem ouvido muito a história do que o médico precisa ser gestor. O médico precisa ter habilidades de gestão, ele precisa aprender fluxo de caixa, ele precisa saber de contratação, ele precisa saber de experiência de paciente. E na minha humilde concepção, o médico ele precisa ser um grande líder. Sim. Ele não precisa ser um grande gestor, mas ele precisa ser um grande líder. Porque o médico, ele é um empresário técnico, né? Um empresário técnico. É um empresário que precisa ter total liderança sobre sua equipe, sobre os seus pacientes, né? Sobre toda a sua organização. O gestor, na minha opinião, ele vai lá e contrata. O que seriam dos profissionais de administração, né? Se todos os médicos virassem gestor, o que seria do profissional de administração? Mas ele precisa, sim, ser um grande líder. E todo grande líder é excelente comunicador. Sim. Todo grande líder. Então, às vezes, vou pegar aqui o exemplo de Steve Jobs. Vou trazer ele, né? Aí que eu acho que é ícone para muitas pessoas, um ídolo, mas vamos trazer ele aqui. O cara era um excelente comunicador. E ele era um excelente líder. De técnico, ele não tinha nada. Ele contratava a equipe técnica dele, os melhores. E o que ele tinha que naquele momento fazer era ter uma boa liderança sobre todos e uma comunicação excepcional para o convencimento, para a inspiração, né, daquilo que ele queria vender, entre aspas. Exato. Né? Você concorda comigo? Com certeza. Ou eu estou delirando, não, assim. Com certeza. Fala um pouco sobre isso. Não há líder que, de fato, produza resultados e o produzir resultados passa pela equipe. Não tem jeito. Ele nunca vai ser uma empresa de um homem só. Ele precisa de um time. Então, ele já virou essa chave do profissional liberal, do profissional autônomo para um empresário. Ele é um empreendedor que tem um time. Então, de ponta a ponta, ele tem que, como você falou mais cedo, inspirar pela comunicação. E é isso que vai acontecer. Um líder que falha na gestão, que tem deficiência de habilidades com Excel, com fluxo de caixa, com ERP, com software, ele vai ser salvo por alguém. Vai. Alguém competente naquela área vai resolver o problema dele. Mas o problema de liderança, só ele pode resolver. E passa pela comunicação. Ele tem que aprender a se comunicar. Ele tem que aprender técnicas de comunicação para convencer o time dele, inspirar o time dele, apresentar novas ideias. Ele tem que melhorar as habilidades interpessoais para se relacionar com as pessoas, desenvolver mais inteligência emocional. Ele tem que aprender a usar as mídias sociais a favor, porque ele inspira as pessoas dentro e fora da clínica como um líder na área de atuação dele. Quando eu penso em cirurgia plástica, me vem um nome na minha cabeça. Me veio um nome. Por quê? Porque essa pessoa se comunica de uma forma que aumenta a autoridade dela, que eu penso nele como um líder nessa área de atuação.
Então eu vou criando uma liderança dentro e fora da empresa a partir da minha comunicação, porque o tempo todo eu estou vendendo ideias. Jobs o tempo todo vendia ideias. Quem comprava, os liderados que compravam as ideias dele, iam lá, executava, e depois ele ia para as conferências vender as ideias dele para o público. E é um grande vendedor de ideias. O líder é um grande vendedor de ideias o tempo todo, mas ele não vende ideias se ele não se comunica de uma forma inspiradora, de uma forma que gere confiança, credibilidade, respeito, empatia, rapport. Então são várias subhabilidades dentro de comunicação e oratória, que foi lá a tua primeira pergunta, que faz com que ele seja, de fato, um profissional memorável. É aquele profissional que a gente lembra e lembra com vontade de encontrar aquela pessoa de volta. Você está bem de saúde, mas você fala, poxa, queria estar na... Quando que é meu check-up, né? Vou passar o preventivo, vai falar igual minha filha, né? Ela fala assim, mãe, quando que eu vou na tia Lígia, que é a pediatra? Olha isso. Pediatra, ela lembra e ela sente saudade. Ela, eu tô com tanta saudade da pediatra. Ela não tá com saudade da amiguinha da escola, não tá com saudade da avó, ela sente saudade da pediatra. Eu falo, mas filha, você não tá doente? Ai, mas a gente podia ir lá, né? A gente podia dar uma passadinha lá, mamãe. Você toma café com a tia Lígia. Olha, chama de tia, inspira aquela criança que quer ir na pediatra e não tem absolutamente nada. Então, a gente quer isso para todos os outros médicos, né? Eu quero ir no médico tomar café, não tem nada, mas eu quero ir lá tomar um café e bater um papo. Eu tive a mesma dentista por 35 anos ou mais, desde garoto. E óbvio que depois da fase adulta, onde você se encontra e tem assunto, eu comecei a perceber que eu precisava reservar um tempo extra. E eu desenvolvi uma intimidade com ela na consulta, que ela sempre que marcava a consulta comigo, ela não marcava um horário. Ela já aumentava, ela blocava 2 horários, porque a consulta só começava depois que a gente batia um papo, se atualizava e conversava e tal. E a segurança de fazer um procedimento um pouquinho mais invasivo? Total. E as indicações que você já mandou para ela nesse tanto de tempo, né? Por conta da comunicação, você não volta. Agora, notícia boa, né? E deixa eu te dar uma notícia boa. Aliás, dá uma notícia boa para eles, porque você sabe muito bem disso e eu queria que você explicasse isso. Comunicação se aprende. É treinável. Olha que notícia boa, né? É treinável, é uma habilidade, é uma competência que a gente consegue treinar e que a gente consegue melhorar. Seria muito ruim você falar, você precisa ser um bom comunicador, e agora, o que eu faço, né? Mas, Jé, conta um pouquinho pra gente. Você que já treinou aí não sei quantos milhões de pessoas, né? Vamos colocar milhões, mas milhares já foram, né? Já. Milhares de pessoas e que você já teve o prazer de ver essa transformação, de pegar uma pessoa que não se comunicava, né? Teve o prazer de ajudar nessa transformação e hoje ter pessoas que se comunicam muito bem. Como é que isso acontece? Como é que funciona? Como são os seus cursos, suas mentorias? Conta aqui pra gente. Vamos lá, eu sempre tentei ser uma pessoa muito prática. Comecei a estudar oratória com 12 anos para resolver um problema meu, que eu era realmente tímido, introvertido, um jeca tatu. À medida que eu fui usando essa habilidade para melhorar a minha vida pessoal e profissional, ingressei no mercado de trabalho aqui em São Paulo aos 16 anos num banco, por conta dessa habilidade. Eu estava ali começando a minha primeira formação, então não tinha nada técnico que eu pudesse entregar. Essa ficha caiu e eu entendi que essa habilidade poderia me levar muito mais longe. Eu fui fazendo isso ao longo da minha carreira e não parei de estudar comunicação, de estudar oratória. Como eu falei, aqui, há mais de 15 anos eu me tornei comunicador profissional e fui para o rádio, para os estúdios. Então aprendi muito sobre palco, câmera, tudo que tivesse a ver com comunicação profissional, porque era a minha carreira. Eu estava buscando uma carreira como comunicador profissional. Eu não deixei o mercado tradicional, mercado corporativo, e fui ali em paralelo. Por que eu estou contando isso? Porque eu fui trazendo do rádio, da TV, dos estúdios, tudo aquilo que faz sentido para o dia a dia prático, quando a gente está numa clínica, num hospital, quando a gente está dentro de uma sala de reuniões com um time. E a gente tem o mercado corporativo, o mercado da saúde é um mercado corporativo também. Sim. O tempo todo a gente se comunica de diversas formas, ou freestyle, ou com um PPT, com os slides, ou você grava um podcast, grava um vídeo, grava um conteúdo. Eu fui fazendo isso e fui trazendo essas boas práticas de profissionais
gigantes do mercado que usam nos meios midiáticos as ferramentas que a gente consegue usar aqui como meros mortais. Se a gente puder separar aí o Olimpo, os deuses da comunicação de nós aqui. Então, essas ferramentas elas foram se tornando práticas para o meu uso no dia a dia. Até que eu consolidei isso numa metodologia que é super prática, porque a palavra prática ela tem que aparecer o tempo todo. A teoria é fundamental, ela é necessária para dar base, para as pessoas entenderem por que estão fazendo isso, mas ela só representa 30%. 70% é muita prática daquilo que eu já testei, validei comigo e com outras pessoas ao longo dessa carreira. Como você falou, são milhares de profissionais treinados. Eu parei de contar nos 40 mil porque... Não dá mais. Deixa para lá e vamos desenvolver no 1 a 1. E no mundo científico e médico, a gente vê realmente essa curva de aprendizagem, porque a gente consegue aprender qualquer habilidade. Então, se o médico ele consegue aprender a fazer uma neurocirurgia, a um processo extremamente delicado e invasivo, usando hoje, inclusive, inteligência artificial, robótica, uma série de equipamentos, cirurgia endoscópica da coluna, que ele vai lá, você conhece muito bem, não é uma coisa minimamente invasiva, e o paciente sai andando, feliz da vida, a coluna. A cirurgia plástica tem todo um processo manual, que ele vem, procedimento. Ele aprende tudo. Então, ele aprende a se comunicar também. No esporte, é assim. O Messi, ele nasceu Messi até certo ponto. Depois ele desenvolveu isso, só que ele desenvolveu muito cedo. O Cristiano Ronaldo teve que desenvolver cedo também, mas ele teve que treinar um pouco mais, porque eles têm curvas de aprendizagem diferentes. O Cristiano Ronaldo, ele treina muito mais do que o Messi. Por quê? Porque ele tem algumas dificuldades que o Messi não tinha. E por quê? Porque eles são seres humanos diferentes, gente. Mas todos podem aprender. Eu comecei a aprender a jogar tênis há pouco tempo atrás e me divirto, participo de torneios, vou para campeonatos. Por quê? Eu tive uma curva de aprendizagem que é minha. A sua. Que está tudo bem. Eu nem enxergo a bolinha, só para te dizer. Curva de aprendizagem diferente. Curva de aprendizagem diferente. Mas você vai passar por essa curva, daqui a pouco você está enxergando e rebatendo a bolinha. A bolinha você fala, passou. A próxima que vier mais perto eu acerto. Mas eu já passei por isso também, todos nós passamos. Porque todo ser humano, ele vai inevitavelmente, se ele quer atingir um alvo, uma determinada habilidade no nível da excelência, ele vai passar por essa curva. A curva ela tem 4 etapas. A primeira etapa, a gente não tem ciência dela. É quando a gente é incompetente, inconsciente. Eu não sei que eu não sei. Você não sabe que você não sabe. A criança no colo do pai ou da mãe, enquanto ela está dirigindo no condomínio, com as mãozinhas no volante. Ela tem certeza que é ela que está dirigindo, não é a mãe ou o pai. Ela não sabe que ela não sabe. Depois ela olha e fala assim, poxa, minha mãe está fazendo umas coisas ali, meu pai está fazendo umas coisas que eu não tenho a mínima ideia. Ela já tem 8, 9, 10 anos. Ela é ainda incompetente, só que agora ela é consciente, ela sabe que ela não sabe. A maioria das pessoas me procuram nesse estágio, eu sei que eu não sei. Como é que eu desenvolvo o próximo estágio? Competente, consciente. É quando a gente tira a carta. Se tira a carta, você é competente, consciente, você está habilitado. Mas você dirige ali apressivo, meio mecânico. Olha para, deixa eu pisar na embreagem certo aqui para não fazer lambança e tal, retrovisor. Você vai meio mecânico, não é natural. Depois você vai para o 4º estágio, que é o estágio da excelência. Lá no topinho da curva de aprendizagem, você se torna uma pessoa competente, inconsciente. Você nem sabe como faz. As pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, Fernanda, você nasceu com esse dom, você nasceu com essa habilidade. E como diria um ex-artista e cantor americano, Ed Cantor, eu demorei 20 anos para ter sucesso da noite para o dia, porque a curva de aprendizagem dele foi diferente. Então a gente pode aprender graças à neuroplasticidade, qualquer habilidade. E essa é mais uma, que se aprende facilmente, mas é preciso estar na direção certa, com as pessoas certas, com certeza. Eu falei dos meus cursos porque eu queria realmente entregar... E sendo bem mentorado, na verdade. Por favor. Né? Sendo bem mentorado. Mesmo que não seja comigo, escolha um bom profissional, né? Um profissional que viva aquilo que ele ensina. Isso é importante. Desculpa, assim, com toda sinceridade, você que está nos assistindo, você já deve ter visto, eu ouço isso dos meus mentorandos. Eu digo, fui num evento, fui num congresso, tinha um palestrante lá sobre comunicação. Desculpa, não compro. Não compro, por quê? Ele fala de uma forma... Ele entrega um conteúdo e ele fala de outra forma. Mas é isso, né? Agora eu acho que, abrindo um parênteses aqui, mas todo mundo está vendendo tudo. Então você precisa tomar muito cuidado de quem você está comprando. Eu sempre falo, pesquisa a pessoa.
ver se ela viveu essa jornada. Porque hoje todo mundo é high ticket, todo mundo é milionário, todo mundo é consultório. Compre o meu curso, consultório milionário. Ela teve consultório? Essa pessoa foi milionária? Tá milionária? Tá milionária e tá vendendo curso de consultório milionário? Então, para mim, tem umas incoerências. Então, assim, muitas. Quer comprar um curso de alguma coisa, quer ter uma pessoa te mentorando, veja se realmente aquela pessoa passou por aquilo, teve sucesso naquilo, tá apta a ensinar. Exato. Porque aí faz sentido, né? Esses dias eu passei lá, tô eu lá, né, no Instagram, né, aquele movimento que todos nós conhecemos, e de repente estava ali. Aprenda a colocar as suas leituras em e-books que vendem. Falei, gente, mas peraí, eu pego um livro, faço um resumo desse livro, faço um e-book, ponho para vender. E ainda pego tudo isso e falo que isso é de propriedade minha. Exato. Não faz sentido. Não faz sentido. Então eu sempre falo, olha a jornada de quem você está comprando. Se aquela pessoa teve uma jornada de sucesso, vai com ela. Agora, se aquela pessoa não teve uma jornada de sucesso ou não existe jornada, você não consegue achar nada sobre aquela pessoa, 3 passinhos atrás e procura outra. Exato. O Bob Proctor dizia, os seus resultados dizem a verdade. Dizem a verdade. É exatamente isso. Que resultados essa pessoa tem? Que transformações ela já entregou? A dela e de outros. Eu já vi várias pessoas transformadas por você, hein? Então eu posso falar. Você é suspeita. Eu sou suspeita, não confie em mim, porque eu já vi várias transformações. Vou usar a expressão mesmo que você usou, do Jeca Tatu se transformar num comunicador de excelência. Eu já vi essa transformação. E você faz isso com muita maestria. Parece que você tem uma varinha mágica e você fala, puf! É o martelinho de ouro da comunicação. Exatamente isso. Quanto tempo demora, Edgar, para uma pessoa? Cada um tem sua curva de aprendizado, né? Mas qual é a média? Então, por exemplo, eu vou ter que ir para um grande evento no ano que vem, vou imaginar isso. Quanto tempo antes eu preciso começar a me preparar para que naquele evento, não que esteja no ápice do meu aprendizado, né, ou da minha transformação, mas que eu já possa ali com muita maestria conduzir aquele conteúdo, conduzir o público, né? Porque eu falo que não é conduzir o conteúdo, a gente tem que conduzir o público para prestar atenção e para entrar com a gente naquela jornada que a gente está querendo apresentar ali. Quanto tempo mais ou menos a pessoa leva para ficar bom? Um bom aluno, um bom mentorando que de fato vem para os encontros e exerce na prática aquilo que ele aprende, porque o mais importante do que o encontro comigo é o que ele faz entre um encontro e outro, se ele coloca em prática de fato as técnicas, as ferramentas. E normalmente em 1 mês ele já vai perceber uma diferença na comunicação dele, em 2 meses ele já está mais seguro, mais autoconfiante para usar técnicas com um pouco de naturalidade, porque ele vai incorporar isso na essência dele e vai melhorar a expressividade, ele já vai se sentir apto para usar isso com um pouco de competência. E eu tenho visto na área médica alguns cases com 3 meses a pessoa já aceita o convite para um congresso internacional, para palestrar. Tenho profissionais que lançam o seu próprio canal do YouTube, o próprio podcast. Legal. Com 2, 3 meses de mentoria, porque ele já está seguro bastante e percebe na consulta, nas mídias sociais, uma curva ali de audiência, de retenção. Então ele vai vendo, de novo, ele coloca em prática, colhe feedbacks, se auto-percebe e vê resultado. É o resultado que faz com que ele invista mais ainda na comunicação dele. E ele vai cada vez mais galgando voos maiores, até que, obviamente, a gente tem casos aí de profissionais que vão para o mundo, literalmente, e vão para fora do país representar o Brasil nas suas áreas, e é sensacional ver isso, porque de fato é o melhor salário, ver profissionais transformando a sua vida, porque o impacto não é só lá na clínica, não é só financeiro, é na vida, autoestima, respeito, melhora as relações. Eu vejo médicos falando assim, Edgar, eu achei que eu fosse melhorar no consultório, lá em casa você não sabe o que está acontecendo, mudou a minha vida, a forma como eu me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos, as pessoas estão me vendo com outros olhos. Tem cases de profissionais que a gente faz um antes e depois com o mesmo vídeo, a pessoa fica mais bonita. Nossa, olha. Porque a expressividade dela a torna mais atraente, mais bonita. Então é um profissional mais magnético, mais atraente, mais desejável. Quem não quer estar do lado de profissionais assim, né?
Já tô querendo. Olha só, deixa aqui pra gente, Edgar, a gente tá chegando aqui nos nossos finalmente, mas deixa aqui pra gente como é que esses médicos e esses profissionais te encontram, né? Instagram, LinkedIn, enfim, fica à vontade, todo mundo tá te querendo agora. Que ótimo, espero que sim. Ainda bem que meu nome é fácil de lembrar, Edgar Caetano, então se você colocar no Google, no LinkedIn ou no Instagram Edgar Caetano, vai me achar no Instagram Edgar Caetano Oficial, site edgarcaetano.com.br e lá tem todos os canais, então o canal mais fácil ou é o Instagram ou o próprio site, porque lá vai ter o direcionamento para todas as mídias sociais, inclusive para o meu WhatsApp, onde o tempo todo eu estou interagindo e dando provas de vida para os meus interessados, meus prospects, porque eu tenho que me comunicar com as pessoas, então eu respondo direct, WhatsApp, sempre que possível. Não é um bot. Não é um bot. Não, meu Deus do céu. Não é um bot. Que bom. Não mesmo. O do bot vai ficar para um próximo encontro. Edgar, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu acho que esse é o nosso primeiro episódio. Vão vir mais outros. Mas assim, foi com muito carinho que eu escolhi você para participar desse primeiro. Para mim, assim, a base de tudo é a comunicação. A gente precisa aprender a se comunicar, a gente precisa dar um olhar muito importante, com muita mais ênfase e importância para a comunicação, né? É sobre pessoas, sobre comunicação. Exato. Então, obrigado por ter aceito, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, parabéns pelo projeto e que a gente venha aí pro lado B desse episódio, porque tem muito mais para gente falar. Tem muito mais, uma hora a gente vai falar sobre bots, vai ficar para o próximo episódio. E você que está assistindo a gente, muito obrigada por ter participado. Se tiver dúvidas, manda para a gente que a gente vai responder também. Achem o Edgar, acompanhem o Edgar ali nas redes sociais, ele sempre tem dicas extraordinárias. E a gente vai ficar por aqui. Edgar, obrigado. Pessoal, muito obrigada por hoje.